Hoje nós vamos falar de um dos jogos mais clássicos e brutais de todos os tempos, que deixou os cabelos dos pais em pé quando foi lançado nos arcades em 1992, Mortal Kombat. Por conta do nível de violência absurdo para aquela época, o jogo chegou até mesmo a ser proibido em diversos países, inclusive o Brasil. Quem aí não lembra da voz cavernosa que acompanhava as lutas gritando "Finish him, Fatality". Amigos, Mortal Kombat marcou época e quem nunca jogou não sabe o que foi infância feliz. E o primeiro título da franquia é diferente de todos os outros. Vamos descobrir juntos o porquê agora. Mortal Kombat foi lançado em 1992 para os arcades ou fliperamas, como são conhecidos aqui no Brasil, e continha aquela estranha magia de fazer você gastar nele todo o seu suado dinheirinho, ou melhor, dos seus pais. Na época rolava uma conversa que os games de arcade jamais sairiam para os consoles caseiros, mas graças aos deuses anciães não foi o que aconteceu, e o primeiro Mortal Kombat passou a ter versões para quase todos os consoles, incluindo os mais modernos daquela década. Nos bons e velhos tempos em que o Combate Mortal foi lançado, o jogo só contava com 7 personagens jogáveis, e uma história simples, que só fez se complicar com o tempo. Todos os jogadores de Mortal Kombat sabem hoje que o torneio é, na mitologia dos jogos, uma maneira de garantir que os reinos possam se defender de invasores externos, Outworld e o Reino da Terra, por exemplo. Mas esse nem sempre foi o significado da competição. Lá atrás, ainda no primeiro jogo, a história era completamente diferente. Personagens já apresentavam sim habilidades impressionantes, mas a trama geral era bem menos grandiosa. Raiden, por exemplo, já era conhecido como o Deus do Trovão, mas ele não era o grande protetor da Terra. Pelo contrário, ele chegou a assumir a forma de um humano para poder competir, e o final dele na torre era bem sinistro. Basicamente, a história do primeiro Mortal Kombat girava em torno de uma grande competição que envolvia guerreiros de diferentes partes do mundo. Era como se o torneio fosse uma tradição antiga de monges. 500 anos antes da história do jogo começar, um guerreiro meio-dragão chamado Goro, uma criatura com 2000 anos de idade, havia se tornado o grande campeão após derrotar o monge Shaolin Kung Lao. Depois dessa vitória, a competição caiu nas mãos de Shang Tsung, que corrompeu, como consta na descrição do próprio jogo, o chamado Mortal Kombat. Essa figura misteriosa naturalmente se tornou o grande chefe a ser derrotado no jogo. É fato que existiam poderes mágicos, criaturas fantásticas, um espírito vingativo disfarçado de ninja e um feiticeiro bizarro. Mas o torneio não colocava em jogo a existência de mundos inteiros. Era um torneio mais modesto. Não à toa, os cenários eram todos mais próximos da realidade, digamos assim, e buscavam objetivamente uma caracterização mais próxima ao que seriam competições normais, com direito até mesmo a uma plateia, em Shang Tsung Scout Yard, por exemplo. Essa mesma sensação de um torneio mais normal, mais realista, estava presente no cenário Warrior Shrine, que era um espaço no qual existiam esculturas dos lutadores daquela edição, e Shang Tsung's Throne Room, no qual adversários se enfrentavam diante do anfitrião do campeonato. Conforme se avançava na torre, jogadores chegavam finalmente aos dois inimigos finais, que eram os primeiros e únicos elementos nitidamente não humanos presentes no game. Inclusive, o contexto mais sombrio em que eles eram apresentados os tornava ainda mais impressionantes. Uma das coisas em que Mortal Kombat é diferente dos outros jogos da franquia é a sua simplicidade. Seu estilo de jogo era mais lento e mais pé no chão, o que dava aos jogadores uma sensação de mais controle sobre os personagens. Além disso, o jogo não tinha combos infinitos, como outros jogos de luta da época, o que deixava o jogo mais balanceado. Os comandos básicos se resumiam a 2 socos, o alto e baixo, e 2 chutes, também alto e baixo. A combinação desses comandos com o direcional é que dava variedade dos golpes. Ao mesmo tempo, existe uma atmosfera incomparável naquele primeiro jogo em relação aos demais. Talvez por se tratar do primeiro game, era tudo mais estranho, tudo parecia mais sinistro, ainda que os fatalities fossem menos violentos. Bem, se isso é ser menos violento, né? Kano wins. Fatality. Essa transição gradual das lutas comuns para batalhas contra seres que pareciam vir de outras dimensões era brilhante, diz aí. Quando finalmente chegava a hora de enfrentar o lutador de 4 braços ou o feiticeiro que roubava almas e se transformava em outros personagens, você mal podia acreditar, né? O fato é que talvez você, meu caro amigo, não se divirta tanto jogando o primeiro Mortal Kombat hoje em dia. Afinal, é fato que os jogos de luta evoluíram bastante desde então. Ainda assim, se você está curioso e se amarra em Mortal Kombat, vale a pena jogar umas partidas desse primeiro título sim. É um jogo realmente digno da reputação que construiu.
Agora me fala aí, é fã do primeiro jogo do Mortal Kombat? Qual o seu personagem favorito desse game? Se quiser mais conteúdo sobre Mortal Kombat, que é um dos meus jogos favoritos até hoje, me diz aí nos comentários. E já sabe, se gostou do vídeo, é hora de deixar aquele like que me ajuda demais e se inscrever no canal se ainda não faz parte da família Baupop. Até o próximo vídeo daqui a pouquinho. Um abraço!